Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Eu me chamo Maria Zélia, estou aqui hoje para falar do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8, uma realeza terrena. O item que fala sobre uma rainha da França, né? E o capítulo é Meu Reino Não É Deste Mundo. Então, antes da gente iniciar uma pequena leitura que eu farei para que nós possamos comentar, nós vamos nos preparar com uma oração. Senhor Jesus, abençoa-nos neste instante que estamos reunidos em Teu nome. Inclina-nos, Pai, para o bem de que necessitamos e faze-nos conhecer os Teus desígnios, a fim de que abracemos na vida o que seja melhor para nós. Que a Tua luz nos envolva hoje e sempre para que possamos entender, sentir e assim agirmos conforme Tua vontade. Envolva-nos na Tua paz. Ajuda-nos, Pai, para que a nossa fé cresça e se expresse em ações permanentes no bem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Quem poderia melhor do que eu compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não compreendesse? O que foi que eu levei comigo na minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão e que humilhação, quando em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. Só então compreendi a fatalidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Interessante que nós de modo geral e até os dias de hoje, muitas vezes nos preocupamos em poder, em ter títulos, na riqueza, na beleza, no porte físico, e muitas vezes esquecemos o principal, que é servirmos ao nosso próximo, ter empatia com relação ao outro. Então, se a gente parar para analisar, no reino dos céus, não necessita de nada disso, não precisa de nada disso para que a gente o ganhe. O que seria necessário na realidade seria a nossa empatia mesmo com o próximo, seria a nossa preocupação em enxugar as lágrimas alheias, né? E no reino dos céus, nossas ações, nossos sentimentos para com o próximo é que vai pesar. Infelizmente, nós ainda temos uma dificuldade muito grande na nossa para evoluirmos, progredirmos moralmente. Dois obstáculos são assim terríveis para nós, que seria o orgulho e o egoísmo. Essa ex-rainha, né, ex porque ela era rainha aqui na Terra, no começo da sua fala ela diz o quê? Que somente lá, no plano espiritual, ela compreende a verdade de Jesus nas suas palavras, quando ele diz que meu reino não é deste mundo, porque aqui ela era rainha, aqui ela tinha súditos, servos, e quando ela chega lá, homens que ela desprezava, que achavam tão pequeninos, que talvez até a servissem, lá estavam num grau evolutivo, numa escala muito maior que a dela, né? Mas era muito comum naquela época os reis, os nobres, né? Os monarcas, terem a certeza de que esse título que eles tinham era realmente um direito dado por Deus a eles, né? E se a gente analisar bem,
a gente percebe ainda hoje, nos dias de hoje, principalmente nesse momento assim que a gente está vivendo, bem conturbado, bastante aflição, a gente vai percebendo o quão as pessoas, uma grande parte, se preocupa com o poder, com a sua escalada, né, no padrão de vida, outros com a sua beleza em exagero, com seu porte físico, né? Outros em buscar conhecimento para que ele possa realmente se sentir superior àquele que é humilde, que desconhece muitas coisas, né? Então, o que a gente tem que ter consciência é de que tudo aqui é transitório, tudo, a riqueza, o poder, a beleza, o porte físico, tudo isso não nos pertence, é só enquanto aqui estamos e não vamos levar conosco. Então, se a gente parar para analisar e pegar como exemplo, lá atrás, nós vamos ver pessoas que eram pessoas comuns, alguns de classe social alta, que abriram mãos, abnegaram de viver em prol da sua família e de si para viver em prol do menos favorecido. A gente pode citar vários, mas dentre eles, o principal, Cristo. Na verdade, depois vem Buda. Depois a gente pode citar Francisco de Assis, que era de família muito abastada. Madre Teresa de Calcutá. Chico Xavier, que apesar de ser de família muito pobre, humilde, ele também deixa de viver uma vida exclusiva dele para viver auxiliando as pessoas através daquilo que a espiritualidade queria que ele nos passasse, não é verdade? Então é muito interessante que ao ler sobre esse capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, nós entendamos que muitas coisas nós temos que mudar dentro de nós. Muitas características nossa têm que ser mudadas. Por exemplo, a questão de amor próprio, da gente se amar tanto, isso ser tão acentuado que a gente esquece de propagar o amor aos demais. Reações explosivas que muitas vezes nós temos por não aceitarmos as críticas de outras pessoas. Muitas vezes a gente quer ser o centro das atenções, a gente acha que a gente é melhor, sabe mais, é dono da verdade, né? E muitas vezes a gente menospreza as ideias de outros, né? Não aceitamos muitas vezes que erramos, às vezes cometemos erros gravíssimos e não aceitamos. A gente sabe e é muito fácil para nós apontar com o nosso dedinho o erro do outro, né? E a gente querer estar no centro de tudo, né? Ou a gente se preocupar extremamente com aparência, com beleza, sabendo que a gente não vai levar isso. Lógico que não faz mal a gente querer cuidar da nossa aparência, né? Estar bem, aparentemente, mas a gente tem que estar bem, principalmente aqui dentro, né? E nada pode ser em exagero, né? Porque para Deus, todos nós somos iguais. Nós fomos criados sua imagem e semelhança, portanto, todos somos iguais. E segundo a nossa Constituição, todos nós temos os mesmos direitos. Aí a gente vai percebendo que por conta do poder, do dinheiro que a pessoa tem, ela acaba tendo mais privilégios, pelo menos aqui na Terra, do que aqueles que são menos favorecidos. Mas para Deus, não. A lei de Deus, ela é justa. Então, o pobre vai ter dor, o rico tem dor. O pobre sofre com moléstias e doenças, o rico também sofre. O pobre, o corpo vai perecer, o corpo vai apodrecer, do rico e do pobre, da mesma forma. Então, vamos buscar a humildade de coração. Vamos ter atitudes mais empáticas para com o nosso próximo, porque é isso que Deus espera de nós, para que nós conquistemos o seu reino. Ele espera de nós
que de fato nós sejamos aquele que vai fazer a diferença. Nós não vamos passar nesse mundo só preocupado com a nossa felicidade ou dos nossos, mas sim em fazer a diferença olhando e estendendo a mão ao nosso próximo. Quando ele diz, meu reino não é deste mundo, realmente não é, pois para ele não adianta a gente buscar riqueza, poder, estar num patamar altíssimo socialmente, porque isso não nos vai levar até o seu reino. Na realidade, o que a gente vai perceber é que muitas pessoas conseguiram o reino dos céus buscando chegar até ele através de caminhos espinhosos e tortuosos. Ah, mas eu tenho que sofrer, Zélia, para poder chegar aos reinos do céu? Não está falando que você tem que sofrer o tempo inteiro, mas infelizmente nós, na maioria das vezes, aprendemos através da dor e do sofrimento a valorizar o que de fato tem valor nessa vida, não é verdade? Então, procuremos nos achegar mais a Deus, através das nossas orações, através da nossa generosidade, da nossa humildade, da caridade, da benevolência para com os outros, porque nós não vamos, de fato, chegar a lugar nenhum se nós não olharmos para todos aqueles que necessitam. E momento melhor não vai existir do que esse momento que o planeta Terra está vivendo com essa pandemia, principalmente nossa nação. É nesse momento que a gente vai poder fazer a diferença estendendo a mão para tantos que estão necessitando, e são muitos. E nesse momento, além das orações, daqueles que estão morrendo numa fila de hospital, morrendo sem conseguir ser entubado, sem conseguir respirar, além disso, que a gente precisa orar muito pelos nossos, por nós e por esses, muitos precisam de ajuda financeira, muitos precisam de alimento, muitos precisam que sejam estendidas as mãos, porque senão, além da doença, muitos vão morrer sem ter o que se alimentar, não estão tendo trabalho. Então a gente vive um momento tremendo aqui na Terra, onde nós que temos esse privilégio de termos o nosso trabalho, de estarmos aposentados, recebendo nossa aposentadoria, de termos nosso alimento na mesa e os nossos também, é a gente estender a mão para aqueles que necessitam. Então vamos pensar bem nisso, que até no momento ruim, Deus está nos dando uma oportunidade da gente fazer a diferença, né? Então eu agradeço a todos, que nós possamos refletir sobre esse capítulo, que é interessantíssimo, e que, se Deus quiser, em breve eu estarei de volta. Muito obrigada, e eu encerro com uma prece acompanhada por vocês. Obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos estudando o Evangelho e aprendendo para cumprir com os nossos deveres e com alegria. Que possamos ser, onde estivermos, Pai, instrumento da Tua vontade, da Tua paz e da harmonia. Não permita, Pai, que venhamos esquecer nossas obrigações para com os nossos próximos. Que o nosso amor, que é tão grande dentro de nós, possamos e tenhamos a sabedoria de dividi-lo com outras pessoas. Obrigada por tudo, Pai. Graças a Deus.